Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Nós temos a rica oportunidade de estar junto com os nossos irmãos congregados na casa do Senhor, em adoração a Ele. Mas você também pode separar um tempinho, eu recomendo que você faça isso no seu dia, hoje, na sua tarde, para meditar na palavra do nosso Deus. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 18, versículos 15 ao 17. Lucas 18, do 15 ao 17. O texto é bem curtinho, vou ler rapidamente aqui para você. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Observe que essa passagem é bem conhecida, os três evangelistas a narram, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa passagem. Jesus está a caminho de Jerusalém e ele se encontra, ele para em determinado momento e as pessoas trazem crianças para que ele possa tocar, abençoar. O versículo 15 é interessante que tem dois grupos de pessoas aqui, né? Alguns que trazem as crianças e os discípulos que os repreendem. Olha que interessante. A palavra que Lucas usa aqui para crianças, logo no versículo 15, algumas versões falam criancinhas, traz a ideia de uma criança bem pequena. Não uma criança de 9 anos, não uma criança de 10 anos, não uma criança grande. A ideia aqui de uma criança bem pequena. Talvez nós chamaríamos isso de bebê ou de recém-nascidos. Trouxeram alguns bebês. Bebê não quer dizer necessariamente que acabou de nascer, mas crianças bem pequenininhas, de colo ainda, pequenas. Então você pode imaginar crianças que ainda são bem pequenininhas, que são trazidas até Jesus. O discípulo, por outro lado, os repreende, e aqui, de novo, a repreensão aqui não é no sentido de um conselho, uma sugestão: "Olha, melhor tirar essas crianças daqui. Ah, melhor eles brincarem em outro lugar". Não, é uma repreensão muito grave, muito dura, tá. É a mesma palavra que aparece, por exemplo, no Evangelho de Lucas, quando Jesus repreende os demônios, os espíritos imundos, é a mesma palavra, algo duro e pesado. 2 grupos de pessoas. E eu quero que você pense um pouco sobre em que grupo nós estamos. Somos instrumentos de Deus, chamados para aproximar as pessoas de Jesus e não para afastá-las. Os pais dessa criança, os parentes, aqueles que trazem as crianças, estão trazendo e aproximando esses pequeninos de Jesus. Os discípulos, que deveriam aceitar isso, pelo contrário, estão tentando afastá-los. E eu fiquei pensando como nós temos vivido, o que temos feito como instrumentos do Senhor nessa obra de redenção, no propósito que Ele tem cumprido neste mundo. Temos servido para aproximar as pessoas de Jesus ou para afastá-las? Rapidamente, vem à nossa mente a imagem das próprias crianças. Então, os pais têm servido para aproximar os seus filhos de Jesus, os avós, os seus netos de Jesus, ou para afastá-los de Jesus? Para montar barreiras para que eles cheguem a Cristo? Como podemos aproximar nossos filhos, nossos netos, as crianças, de Jesus? Ensinando-os, levando-os à igreja, conduzindo-os no caminho do Senhor, tendo uma vida exemplar diante deles, um testemunho cristão, estimulando-os à prática da leitura da Bíblia e da oração, sendo um exemplo vivo. E como os afastamos? Quando não falamos algo que não é um testemunho verdadeiro, quando os impedimos de ir para a igreja, porque eles não podem ir sozinhos, precisam de alguém que os acompanhe, quando menosprezamos aquilo que é importante e valorizamos outras coisas. E mesmo para aqueles que não têm filhos, mesmo aqueles que estão dentro da igreja, será que as crianças, os mais novos, não veem os exemplos de vocês também? Será que temos aproximado as crianças de Cristo ou afastado? Mas pense que não é só sobre as crianças que nós estamos falando aqui, qualquer pessoa temos aproximados ou afastados. O versículo 16, Jesus percebendo aquilo, o texto paralelo em Marcos diz que ele ficou indignado. Lucas não cita essa palavra, mas em Marcos está bem claro. Ele diz: Deixai vir a mim dos pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Esse versículo causa alguma confusão. Será que Jesus está ensinando que as crianças já são salvas automaticamente? Será que Jesus está ensinando que as crianças pertencem, são inocentes, puras e não têm nenhum tipo de pecado? Não, é claro que a gente sabe que isso não é verdade. O próprio Davi reconhece no Salmo 51 que nasceu em pecado e iniquidade. Então, o que Jesus está querendo dizer? Deixe vir a mim os pequeninos, não os embaraçem. Por que Jesus pode dizer que desses tais é o reino dos céus? Lembra qual é a imagem que está aqui? Os pais trazem as crianças para que Jesus os toque, os abençoe. É a mesma imagem que nós vemos tantas vezes no Antigo Testamento, que era recorrente naquele período. É Noé abençoando Sem e Jafé depois do dilúvio, para que eles possam ser abençoados e possam prosperar e encher a terra. É
Isaac abençoando Jacó e Esaú, impondo sobre ele as mãos e os abençoando. Depois Jacó, no finalzinho, depois que eles passam pela fome e são introduzidos no Egito por José, Jacó abençoando ali seus filhos e seus netos, para que eles possam prosperarem, dele sair uma grande nação. É a mesma imagem, Jesus aqui assentado, as crianças perto dele, ele colocando a mão e abençoando essas crianças. Note que lá, nesses exemplos que eu dei do Antigo Testamento, os pais abençoam os filhos, para que a posteridade deles progrida, é a bênção da família. Aqui, Jesus diz que deles é o reino de Deus, porque ele é o rei. O rei do reino de Deus é Jesus, e ele está ali diante deles, e ele coloca a mão sobre aqueles, e os toca, e os abençoa, e agora deles é o reino de Deus. Jesus não está falando que todas as crianças são perfeitas, puras, santas, e que são automaticamente cristãos ou que estão no céu. Não. Ele está dizendo que todos aqueles que se aproximam dele e que são tocados por ele, desses é o reino dos céus. Sejam crianças, sejam adultos, sejam pessoas importância na sociedade ou pessoas desprezadas pela sociedade. Qualquer pessoa, para que possa pertencer ao reino de Deus e para que o reino de Deus pertença a ela, só basta aproximar-se de Jesus e ser tocado por ele. Essa é a bênção do Senhor, a maior de todas que nós podemos receber. Ele nos abençoa em tantas coisas materiais, físicas do nosso dia a dia, mas a bênção que temos a receber dele é o seu toque para que possamos ingressar no seu reino, que agora o reino de Deus pertence a nós, fazemos parte desse reino. E aí o último versículo, versículo 17, ele fala: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Novamente, Jesus não está dizendo que tem mérito nessas crianças ou nas crianças de forma geral para que possam entrar no reino de Deus. Isso seria colocar o mérito sobre a pessoa humana, e nós sabemos, conhecemos bem, que todo homem nasce no seu pecado e que mesmo as crianças, elas não são assim tão inocentes, tão puras, tão humildes como a gente imagina. Observe as crianças, você vai perceber. Não lhes dê o que elas querem. E elas vão fazer pirraça, elas vão chorar, elas manipulam, elas mentem, elas fingem, elas enganam. Qualquer criança é assim. Qualquer criança é assim. O que Jesus está dizendo não é que temos que ser humildes como crianças. Não, elas não são humildes. Elas competem o tempo todo umas com as outras, querendo se mostrar maior. Disputam, inclusive, a atenção e o carinho dos pais com os seus irmãos. O que Jesus está dizendo não é a qualidade da criança, mas exatamente aquilo que falta à criança. A criança, especialmente na sociedade judaica, era menosprezada, desprezada, porque ela não tinha força, ela não trabalhava, ela não produzia seu sustento. Os judeus entendiam como uma fase, como um mal necessário, tem que passar pela fase da criança. Os filhos eram bênção porque garantiam a posteridade, mas a infância era um mal necessário, tinha que passar, até que tivesse força suficiente para trabalhar, para se envolver nas labutas da casa, para defenderem uns aos outros, e assim por diante. É uma sociedade diferente da nossa, tá? Um pensamento um pouco diferente. Ser como uma criança é reconhecer que somos simples, que não temos, que somos fracos, que não temos poder e força em nós. É reconhecer que somos instrumentos simples nas mãos daquele que é o autor e consumador da grande obra que estamos fazendo. Não é pelo nosso mérito. Ser como uma criança para entrar no reino de Deus não é ser humilde, não é fazer coisas boas, não é ser puro, porque tudo isso colocaria sobre nós o mérito daquilo que nós fazemos. É reconhecer que não podemos, é reconhecer que não temos. Se somos orgulhosos, vaidosos, se olhamos para nós mesmos, como o fariseu da história anterior que olhava e se achava grande coisa diante de Deus, não, desses não pertence ao reino de Deus. Mas se somos como o publicano, humildes, pequenos, reconhecemos que somos falhos e fracos, aí sim o Senhor olha para nós e a nós pertence o reino de Deus e assim ingressamos no seu reino. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. A glória é dele. Somos ferramentas para a grande obra que ele está construindo. E, como ferramentas, somos úteis para a sua obra, mas a glória é dele. Que o Senhor nos use como instrumentos, como ferramentas para aproximar e não para afastar. Reconhecendo que somos simples, pequenos, falhos, mas apesar disso, ele nos usa por uma grande obra e que possamos, assim, viver, caminhar para a glória de Cristo Jesus. Precisamos apenas ser tocados por ele. E todos nós que fomos tocados, podemos ouvir a sua voz dizendo:
dos tais é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Amém.